mesmo já estava cheio de água. E Jesus estava nu da popa, dormindo sobre o travesseiro. Aquele mar se acabando com a água, desesperado, e os discípulos aperrearam Jesus no travesseiro, descansando. Glória a Deus, porque Jesus maravilhoso. Ele disse aí, sobre o travesseiro, no travesseiro, e ele despertaram-no. Disse-lhe: Mestre, não importa que perecemos. E ele despertou. Ele estava em tempo de morrer. Disseram: Mestre, não se importa que nós morremos? E o mestre lá dormindo, tranquilos. Não importa que nós perecemos? Respondeu-lhe, despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: e acalma-se. Deus maravilhoso. Já imagina o poder tão soberano de repreender o vento, aquele vento que estava para acabar o mundo, e dizer para aquelas águas: se acalma. E aquelas águas se acalmou. E Jesus disse ao mar: se acalma. Enudeceu o vento e se aquietou. Fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tão tímidos? Sem fé. Jesus disse para os discípulos: por que sois tão tímidos? Por que não tem fé? Glória a Deus. E ele, possuído de grandes temores, olhou e disse uns aos outros: quem é este homem que o vento acalmou e o mar lhe obedece? Amém? Meus irmãos, é forte demais. Aquele barco estava em tempo de se espedaçar, as águas entrando para dentro do barco, e os discípulos com Jesus aperreado, e o nosso Deus descansando, porque Deus permitisse que acontecesse aquele vendaval, aquele inundação no barco, para ver a fé, a timidez dos discípulos. Jesus disse: por que sois tão tímidos e não tem fé? Jesus quer, meus irmãos, que nós tenhamos fé nele. Não seja tímido. Pode o barco estar na sua família, despedaçando, o vento para do mundo, destruindo a tua família, mas faz como Jesus. Repreende em nome de Jesus aquele vendaval na tua casa, porque Ele é Deus para acalmar. Ele fez céu e terra e as águas, tudo que nele existe. Então aquele Deus que acalmou o vento e as águas, hoje acalma na tua família, na tua casa. Se tu crer, vai se acalmar. Diz ao Senhor: Senhor, como o Senhor acalmou aquele mar, repreendeu aquele vento, na minha casa também repreende espírito de rebeldia, espírito de contenda, espírito de inveja, Senhor. Que o Senhor é digno e fiel. Então peça. Ele diz: por que sois tão tímido? Fala comigo. Jesus quer que nós fale com Ele. Não tenha vergonha de se ajoelhar de madrugada e falar como Jesus, porque as coisas de Deus para muitos parecem loucura. É isso? Já imagina você que não tem costume de orar, se ajoelhar de noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, botar o rosto em pó, em terras, e falar com Jesus. Parece loucura, né? Quem vê diz: está ficando louco. Está falando com quem? Não está vendo. Então, meus irmãos, Jesus quer que nós não tenha timidez. Fale com Ele, porque Ele repreendeu o vento e disse: acalma-te, mar. O mar estava em tempo de despedaçar, e aquele Rei Jesus, o Salvador, estava ali descansando em paz, porque ele sabia que ele tinha domínio sobre todas as coisas. E os discípulos não conheciam ele, andavam com ele e disse: que é este homem que repreendeu o vento, até o mar obedeceu? O próprio discípulo que andava com ele não conhecia Jesus. Como, meus irmãos, o mundo sair no mundo não conhece Jesus, não conhece a grandeza de Jesus. Vem falar que Jesus pode, Jesus é, mas não conheceram a verdadeira face de Jesus. Vocês estão conhecendo, alguns aqui já conheceram a verdadeira face de Jesus, a grandeza do Senhor,
porque já fizeram na vida de vocês. Isso já curou meu irmão, já curou mais pessoas. E eu creio que Ele vai repreender o vento que está na tua casa. As águas que estiver balançando o teu barco, é o mesmo Deus que curou o irmão Bebé, ela, é o mesmo barco que vai acalmar, é o mesmo Deus que vai dizer: acalma, fala comigo, meus irmãos. Ele diz: meus filhos, não seja tímido, eu preciso ouvir a tua voz. Jesus conhece nós, de dentro a dentro, conhece cada vida, cada nome, e sabe do que você precisa, e sabe da sua dor, mas Ele quer que você abra a sua boca, como Ele é humilde, e fale: Senhor, eu preciso segurar, Senhor, toca na minha família, Senhor, eu estou precisando disso. Ele quer ouvir da tua boca, Ele quer ouvir a tua voz. Ele sabe o teu nome, todos, antes de tu nascer, antes de nós nascer, Ele já sabia que eu ia estar aqui falando do amor dele, já sabia que as pessoas diziam que eu não tinha mais jeito, mas Ele dizia: não, ele tem jeito, porque eu fiz Ele para me adorar, amém? Como muitos aí diziam também,